O torcedor são paulino terá um sábado recheado de jogos do tricolor para acompanhar. Isso porque neste dia 23 de julho teremos em ação a equipe masculina principal, o Sub-20 e o Sub-16. Essas partidas serão transmitidas. Teremos também duas semifinais contra os mesmos rivais. Uma pela Nike Premier Cup Sub-17 feminina, entre Corinthians e São Paulo em Porto Feliz, às 9h30, que inclusive já aconteceu. A partida, porém, não teve transmissão, mas o São Paulo venceu o Corinthians por 1-0 e está na final da competição. A outra semifinal contra o Corinthians é pelo Paulista Sub-20 feminino, às 15h, no estádio Fazendinha com transmissão da Eleven Sports. Nesta tarde também teremos o Sub-20, os garotos enfrentam o Palmeiras às 13h45 pelo Brasileiro. O jogo terá mando do São Paulo, porém devido reformas no CFA de Cotia, acontecerá no estádio José Liberati em Osasco, com transmissão da Sport TV. Dando sequência na agenda, também às 15h pela abertura da Brasil Soccer Cup, o Sub-16 tricolor enfrenta o Fluminense no estádio Cláudio Moacir em Macaé, Rio de Janeiro, com transmissão da MS TV no YouTube. A decisão do torneio está prevista para o dia 29 de julho. No mesmo horário terá a semifinal do Sub-20 feminino. À noite é a vez da equipe principal finalizar o dia, se possível, com chave de ouro. Após empatar em 3-3 com o Internacional fora de casa, cheio de desfalques, o São Paulo enfrentará o Goiás às 19h pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pela TV Globo e pelo Premier. Calleri e Patrick devem reforçar o elenco após cumprirem suspensão. Jandrei deve continuar sendo desfalque até que se recupere do trauma sofrido nas costas após pancada. Com isso, Thiago Couto deve ganhar nova chance. Miranda e Léo estão sob cuidados médicos, fazendo parte de uma longa lista, aliás. E caso não estejam à disposição, Ceni deverá contar com Luizão, Rafinha e Diego Costa. Na última sexta-feira, o treino contou com atividade técnica com 2 grupos fazendo competição de finalização ao gol, atividade tática de 11 contra 11 e cobranças de faltas e pênaltis para alguns jogadores. Uma provável escalação segundo o GE para o jogo da equipe principal tem Thiago Couto, Rafinha, Diego Costa e Luizão, Igor Vinícius, Gabriel Neves, Igor Gomes, Patrick Wellington, Luciano e Calleri. A arbitragem será composta pelo árbitro Caio Max Augusto Vieira, assistentes Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Jean Márcio dos Santos, quarto árbitro Thiago Lourenço de Matos e VAR Daniel Nobre Bins. Ainda se estendendo para falar sobre o jogo de São Paulo e Goiás, o retrospecto dos últimos 10 jogos entre as equipes mostra 5 vitórias para cada lado. O início deste recorde remonta ao Brasileirão de 2013. Naquele ano, Esmeraldino venceu os 2 confrontos, ambos por 1-0. No torneio nacional do ano seguinte, o Goiás voltou a vencer o São Paulo no primeiro turno, desta vez por 2-1. Já na 31ª rodada, o tricolor levou os 3 pontos ao triunfar por 3-0. Em 2015, houve novamente uma vitória para cada lado no Brasileirão. Os goianos venceram por 3-0 no encerramento do primeiro turno, enquanto os paulistas triunfaram por 1-0. Depois, os times voltaram a se enfrentar apenas pelo Campeonato Brasileiro de 2019, e novamente com uma vitória para cada um. Na segunda rodada, o tricolor venceu por 2-1, enquanto o Esmeraldino levou por 1-0 no segundo turno. Por fim, os últimos 2 confrontos entre São Paulo e Goiás aconteceram em 2020. O tricolor venceu ambos por 2-1 e 3-0. Vinculados ao São Paulo apenas até o fim da atual temporada, Igor Vinícius e Rafinha contam com a torcida de ninguém mais, ninguém menos que Cafu para permanecerem no Morumbi. O pentacampeão mundial foi só elogios aos 2 laterais direitos tricolores e espera que a diretoria consiga chegar a um acordo com ambos para estender seus respectivos contratos. Abre aspas, renovaria com maior prazer, porque são jogadores de confiança, que vem jogando bem, de confiança do Rogério Ceni. O Rafinha é um jogador importantíssimo e experiente, e o Igor Vinícius vem crescendo a cada dia que passa, a cada jogo, fecha aspas, comentou Cafu em entrevista à Gazeta Esportiva. Por enquanto, o São Paulo abriu conversas apenas com Igor Vinícius, mas a primeira proposta enviada ao empresário do atleta não agradou.
O clube então solicitou uma contraproposta, o que foi atendido pelo agente e voltou a oferecer um novo acordo, mais próximo do que o camisa 2 deseja. As negociações seguem. Rafinha, por ser mais experiente e em tese ter menos mercado, ainda não foi procurado pelo São Paulo. O jogador de 36 anos, assim como Igor Vinícius, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o tricolor de graça, mas há a expectativa de que a diretoria ofereça um novo vínculo ao ex-jogador do Bayern de Munique. Para Cafu, essa mescla de experiência e juventude na lateral direita do São Paulo é fundamental para que o clube siga desenvolvendo seus atletas para ter retorno esportivo e futuramente financeiro. Abre aspas. Com a experiência que o Rafinha passa para o Igor Vinícius, tenho certeza que ele possa vir a ser um grande lateral direito, mas você precisa dar tempo e tranquilidade para esses meninos, fecha aspas, concluiu o pentacampeão mundial. O São Paulo fez um grande esforço nas últimas semanas para contratar Juliano Galopo, de 23 anos. Jogador do Banfield da Argentina, o meio-campista era um grande desejo de Rogério Ceni pelas opções que ele pode dar em campo. Nascido em Buenos Aires, Galopo passou pelas categorias de base do Boca Juniors e do Atlético Rafaela, mas foi no Banfield que ganhou projeção. Em 2018, foi para o banco de reservas do time profissional pela primeira vez, durante a reta final das competições argentinas. Entre 2020 e 2021, Galopo começou a ter maior destaque e chamar a atenção por sua personalidade e versatilidade dentro de campo. O River Plate tentou a contratação do jogador mais de uma vez, mas as altas cifras do negócio impediram a transferência. Abre aspas. Ele tem muita técnica e chegada na área. É um jogador que faz a equipe jogar. É um meio-campista que pode jogar com a 5 ou com a 10. Pode jogar em ambos os lados, porque marca e tem condução, pegada e passes entre as linhas, fecha aspas, definiu Pablo, jornalista argentino. Foram essas características que encheram os olhos de Rogério Ceni. O treinador tem relatado o problema da falta de jogadores que possam mudar a forma de o time atuar. A iminente chegada de Galopo vem de encontro à perda do também jovem Gabriel Sara. O meio-campista polivalente como o argentino foi negociado com o Norwich da Inglaterra na semana passada. Um fator que chama a atenção em Juliano Galopo é a boa chegada na área adversária. Os números nas últimas 2 temporadas são exemplo disso. Em 2021, ele disputou 48 partidas com a camisa do Banfield e marcou 13 gols. Neste ano, são 27 jogos com 8 gols. Em entrevista ao La Nación da Argentina em 2021, Galopo afirmou o seguinte: "Gosto muito do lugar que ocupo em campo. Honestamente, me sinto bem em qualquer uma das 3 posições do meio de campo, tanto dentro como 5 e à direita. Hoje estou muito confortável e gosto de subir até a área do adversário." Na Argentina, o jogador é visto como um jovem de grande potencial. O São Paulo concorda, tanto que investiu cerca de 6 milhões de dólares, 32 milhões de reais em sua contratação. A expectativa é de que em médio prazo esse valor possa ser dobrado em uma futura venda. Juliano Galopo chegou ao Brasil na última sexta e deve assinar com o São Paulo no fim de semana para ser acrescido à lista da Copa do Brasil até a próxima terça, data limite para a inscrição de novos jogadores. Ele também deve ser regularizado na Copa Sul-Americana.